gravar. Porque as outras lives, gente, algumas eu até tentei gravar, mas teve umas que não ficaram muito boas. Aí depois eu vou tentar assistir e as que eu tenho gravado eu vou tentar postar no YouTube no meu canal, tá? Que eu ainda não tenho nenhum vídeo lá. Bom, gente, boa noite. Então, mais um dia de Bill na quarentena, certo? Pelas minhas contas, acho que esse daqui já é o 7º ou 8º Bill na quarentena. Você vê, porque alguns não estão postados o folder no Instagram. Os primeiros eu não sabia mexer ainda com essa tecnologia de fazer o folder. Então, cada semana a gente tem mais alunos e alunos diferentes. A gente é uma professora novo, né? Tem também uma colinha que dos né? Para pessoas que é a rádio e não é só aqui em casa. Mas eu vou tentar ligar a 3G. Peraí, que outro dia deu certo com a 3G. Semana passada não deu por causa da chuva. Vamos só aguardar ela retornar. Se caso ela não consiga, eu começo. João, você queria falar alguma coisa? Não, proverá aqui na internet mesmo. Tá aí agora? Sim. Sim. Mas essa imagem está pausada, então. Travou. Travou. Mas acho que dá de vez. Aí destravou. Aí travou de novo. Bom. Então só compartilhem na internet, postem lá, marquem o Instagram da Biologia, marquem a professora Miriam também. Oi, voltei? Voltou. Vamos ver se você fica estável. Agora vai. Então, só não esqueçam de compartilhar no Instagram, na internet, marcar o Instagram da Biologia. Marca também a professora Miriam lá para ela poder repostar. E vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, gente. Eu fiz uns slides, aí eu vou disponibilizar aqui para a gente poder começar, tá ok? Todo mundo consegue ver meus slides? Sim. 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 Escrito água bem grandão aí, com algumas imagens. Então, gente, é um tema bastante amplo, né? Eu me vi assim, às vezes, meio o que eu posso abordar, o que dá para a gente conversar. E na minha principal preocupação foi abordar tema a respeito do Enem, já que a gente está aqui, né, proveniente de estudos que venha a vir para o Enem. O Enem, ele traz a água como uma disciplina multidisciplinar, né, ou melhor, um tema multidisciplinar que pode cair aí em qualquer outra matéria, não só especificamente em química e biologia, tá ok? Então, eu começo falando sobre as propriedades físicas e químicas da água, já que eu sou química, então eu vou trazer um pouquinho de sardinha para o meu lado, né? O que eu vejo da molécula da água, né? Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, onde esses átomos, eles compartilham esses elétrons para conseguir a sua estabilidade.
Ela é considerada uma substância especial, né, devido a algumas propriedades nela existentes. Por quê? Ela é a única substância que é possível encontrar no nosso planeta nos 3 estados físicos, tanto sólido, líquida ou gasosa. Ela é simples porque a fórmula molecular dela, ela é pequena, né, com peso molecular pequeno, se comparando com outras substâncias existentes. Ela é considerada também solvente universal, né? Por que ela é considerada solvente universal? Porque por onde ela passar, ela vai arrastar consigo várias outras substâncias. Por exemplo, se ela entra no solo, seja infiltrando no solo, o que vai acontecer? Consigo ela vai acarrear vários nutrientes obtidos nesse solo. No corpo humano, ela também é utilizada na questão de nutrientes para o corpo humano. Então, ela é considerada solvente universal por causa dessa propriedade de absorção, né, de adsorção com outras substâncias, tá? E ela também tem uma particularidade. Ela é uma substância polar, né? Por ela ser polar, o que acontece? Ela também vai dissolver solventes polares e iônicos, né? Então, ela tem essa facilidade. Quando eu digo lá a água pura, eu estou querendo dizer a respeito da água sem os sais minerais, né? Aquela água que a gente utiliza em laboratório, que é bem específica para análises químicas, né? A gente passa ela por um sistema onde a gente consegue retirar todos os sais obtidos na sua composição. Quando eu analiso essa água perante pH, querendo dizer se ela é uma substância ácida ou básica, a água ela vai se apresentar neutra. Por quê? Com a retirada dos sais, ela não vai apresentar nenhum tipo de condutividade. Então, não vai ser possível passar por ela nenhum tipo de corrente elétrica. Outra propriedade específica da água é o alto calor específico. O que quer dizer isso, né? Antes de aquecer, ela vai, como se diz, absorver a maior quantidade de calor possível, né? Antes dela aquecer chegar ao seu ponto de ebulição aí. Quando eu falo que ela tem uma tensão superficial elevada, eu estou querendo dizer que ela é elástica, que ela é aderente, por exemplo. Se eu derrubo um copo de água numa mesa, as gotículas de água automaticamente elas vão se unir, né, formando uma película. Então, isso me indica tensão superficial elevada. Como eu disse anteriormente, o que temos aí? As ligações intramoleculares da água são covalentes, né? E consigo, ela também faz a famosa ponte de hidrogênio, que é uma das forças intermoleculares mais fortes. Então, se tratando aí de propriedades físicas e químicas da água, ela tem várias particularidades que outras substâncias não apresentam. Uma curiosidade é quando a gente trabalha aí a questão da densidade da água, que a gente encontra no mesmo recipiente. Ela, no estado sólido ou líquido, o que acontece? O sólido ele consegue ter uma densidade menor se comparado com o estado líquido. Então, isso também é proveniente de uma das propriedades que a água tem. Quando a gente fala da questão de disponibilidade como que funciona esse tratamento de água nas grandes cidades? Então, aqui, ó, gente, eu coloquei uma imagem de uma estação de tratamento de água, né? Aqui a gente está utilizando como principal
a represa, ela está me disponibilizando aí uma quantidade de água para captação para a estação de tratamento de água. Então, como que se dá o processo, né, de tratamento dessa água? Primeiro, eu vou captar essa água, ela vai passar por uns filtros, né, para retirada, principalmente de sujeiras grossas, né, que provenientes dos rios. Ela vai ser bombeada para a estação de tratamento. Ela vai passar pelo primeiro processo químico dentro da estação, que é chamado pré-cloração. O que quer dizer o pré-cloração? Ela vai servir para retirada de matéria orgânica e de metais que possivelmente esteja dissolvido nessa água, ok? Então, o primeiro tratamento com produto químico... Oi? Alguém me chamou? Alguém falou? O primeiro tratamento com produto químico realizado na estação de tratamento de água é a utilização do cloro, né? Para conter aí a questão de matéria orgânica e de metais. Depois, vem um outro pré-processo que é chamado pré-alcalinização. O que é alcalinização? É regular aí na estação de tratamento o pH da água. Dependendo da fonte que está sendo retirada, ela pode estar básica ou ácida, né? O que vai acontecer com essa alcalinização? A gente vai adicionar aí produtos como cal ou soda para ajustar esse pH para ter sucesso em todo o processo de tratamento utilizar. Os mais abundantes na natureza, que no caso seria o cal ou a soda. Eu regulei esse pH, eu venho para o processo de coagulação, tá ok? O que seria o processo de coagulação? O principal objetivo dele é desestabilizar aí as sujeiras para que elas podem se aglutinar, formando umas sujeiras mais grossas, né? Então, os principais coaguladores que são utilizados aqui é o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, tá? Mas também pode ser utilizado outros coagulantes, que de repente eu não esteja citando aqui e vocês vejam em algum outro processo. Qual que é o objetivo dele? Realmente é aglutinar as sujeiras, agregar, né, de forma mais rápida essa sujeira. Aí a gente vem para o processo de quê? Floculação, tá? Enquanto aqui no processo de coagulação eu tive que agitar a minha água para aderir à substância química que é o sulfato de alumínio, o processo de floculação ele vai ser um processo mais lento, né? O que ele vai fazer? Ele vai aglutinar ainda mais as sujeiras, as partículas, né? Que estavam na água, fazendo que elas fiquem de forma mais grossa, né, mais grosseira, e facilitar aí a sua retirada ao longo do processo. Aí vemos para a quinta etapa, que é o processo de decantação, onde os flocos eles vão estar maiores e eles vão descer, né? Descer. Esse processo de decantação ele vai levar um tempo aí de 3 horas em repouso da água. Aqui a gente já consegue visualizar a água de forma mais limpa, né? Porque ela já aglutinou toda a sujeira grossa e ela já foi retirada durante o processo. Aí vem a parte de filtração. O que é a parte da filtração? É o momento onde a água ela vai passar por vários tanques que vão conter pedras, areias, carvão, né? E fazer uma filtração daquelas sujeiras que eu não consegui reter na decantação, que são sujeiras mais finas, certo? Por fim, eu venho para um tanque, onde a água ela já vai se apresentar de forma mais limpa, né?
e ela vai passar pelo processo de cloração novamente. Por que o processo de cloração? O processo de cloração, nessa etapa, ele vai servir principalmente para a retirada de micro-organismos, né? De vírus e bactérias que possivelmente ainda tenha na água. E, por fim, tem a fluoretação, onde a gente vai adicionar aí uma quantidade de flúor, né? Que de uns tempos para cá, devido à legislação, foi obrigatório a inserção de flúor na água para portabilidade, para prevenção de cáries dentárias, né? Aí o que vai acontecer, gente? Toda essa água que já foi tratada, ela vai para um tanque da estação de tratamento. Nesse tanque vão se realizar novamente análises físicas e químicas da água para saber se ela está dentro dos parâmetros de portabilidade, tá ok? Quais são os parâmetros que vão ser analisados aqui novamente? pH, alcalinidade. Por quê? A alcalinidade ela deve ser controlada, porque assim, ela não pode variar de uma faixa para consumo humano, de 6,5 a 9, por exemplo. Então, ela não pode passar dessa faixa de parâmetro de análise. Então, quando eles realizam as análises novamente, é para saber se a água ela foi tratada de forma eficaz. E aí, ela vai ser distribuída para a população, tá ok? Claro que quando ela vai também controlar essa questão da alcalinidade, a estação de tratamento ela se preocupa com sua tubulação. Se a água ela tiver ou ácida ou muito básica, ela começa a me causar problemas de incrustação como se diz? Me fugiu. Espera. Como que chama isso aqui? Nos tubos, né? De distribuição, nos dutos, nos tanques de distribuição. Me faltou a palavra. Tudo bem aí? Então, olha só, gente. Toda a dinâmica de uma estação de tratamento de água, ela parte do quê? Seguindo uma legislação específica, do qual a gente utiliza aí para saber se toda a análise que foi realizada inicialmente, ela está dentro dos parâmetros estabelecidos. Tem mais pessoas chegando. Então, o que acontece, gente? Existe uma legislação que a gente utiliza como parâmetro, né? Aí de análise, que é essa aqui, ó. Se eu conseguir passar o meu slide, tá travando. Pronto. A legislação vigente utilizada atualmente é essa aqui, a Portaria do Ministério da Saúde 2.914, onde ela vai dispor sobre os procedimentos de controle e de qualidade da água para consumo humano, né? Nessa legislação, a gente pode ver dentro características específicas de cada análise que é realizada dentro de um laboratório de ETA, ok? Então, fora essa legislação, anteriormente tinha a 518 do Ministério da Saúde, que também ainda é utilizada para saber a questão dos parâmetros se estão dentro do que é estabelecido em lei, tá ok? Então, quando a gente fala aí na questão de distribuição de água do planeta, a gente se depara numa discrepância, podemos dizer assim. Apesar da gente viver num planeta que ele é completamente coberto por água, toda essa água ela não está sendo disponibilizada de forma coerente para toda a população. Existem pessoas que vão ter muito e outras que vão ter pouco, né? Então, o que acontece? 97,5% da água existente no planeta, ela é salgada, então ela não é própria para consumo. E 2,5%, o que acontece? Ela é água doce, destinada a consumo.
E dentro desses 2,5%, a gente tem aí 70%, aproximadamente 70%, que estão nas geleiras. Querendo ou não, elas não estão disponíveis para consumo, certo? E aí, 29,9% a gente tem elas como água subterrânea. A gente tem a ideia, né? Podemos dizer assim, a gente, de um modo geral, de que as águas subterrâneas elas estão protegidas de qualquer tipo de contaminação. O que na prática a gente não vê dessa forma, porque a cada ano que passa, o aumento da utilização das águas subterrâneas está aumentando e sem nenhum tipo de controle, né? E aí acaba que as pessoas buscando muito o acesso, elas não têm um controle da qualidade dessa água. 0,9% vai estar aderida na umidade do ar e apenas 0,3% que vai estar destinada em rios e lagos. O que acontece? Esse 0,3%, está mudando sem querer aqui os slides. Esse 0,3% destinados aí do planeta são utilizados para abastecimento doméstico, industrial, irrigação, navegação, produção de energia e diluição de despejo. O que vocês acham? Seguindo toda essa coerência, né, a utilização do recursos hídricos aí destinado para tanta coisa, ele continua sendo um bem infinito, né? Como a grande maioria da população ela tem essa ideia, acaba que esse recurso ele começa a ficar mais restringido, né? A ideia de que a gente tinha há vários anos atrás, eu coloco como exemplo aí, meus pais, né? Que a água nunca iria acabar, que a água ela é infinita. Essa teoria, essa conscientização de que é necessário cuidar, começa ela a ser discutida a partir de uns tempos para cá. Por quê? Começaram a estar havendo a escassez de água no planeta, onde essa distribuição do pouco que ainda existe está sendo irregular, né? Como que se dá a distribuição de água no Brasil, né? Apesar de ser um país que detém grande parte da água doce superficial do mundo, o Brasil ele tem suas grandes dificuldades a respeito da distribuição, né? O que acontece? Ela é desproporcional em todo o território brasileiro. Aonde tem muita gente, tem pouca água doce, né? O que acontece? A grande concentração de água doce do país está concentrada na região norte, onde, de certa forma, ela ainda está sendo preservada, né? Por quê? A questão populacional dessa região ainda é muito pequena. Depois, vem aí, seguida do centro-oeste, que é a nossa região aqui, né? Ela tem uma disponibilidade aí de 16% dos recursos hídricos para uma porcentagem pequena também da população. Aí vem em estados críticos, né? Nordeste, Sudeste e Sul. Sul nem tanto, porque o Rio Grande do Sul acaba sendo um estado muito rico na disponibilidade de água. Então, o que acontece na questão dessa distribuição desproporcional no Brasil? Acontece que, apesar de ter grandes recursos aqui, o estado norte, a região norte, ela apresenta com grandes impactos, né? Por quê? Devido a ela ter essa grande disponibilidade, acaba que ela se concentrou na região grande concentração de geração de energia, causado pelo impacto de usinas hidrelétricas, né? Então, o impacto da disponibilidade de água que tem no norte da região é causado pelas usinas hidrelétricas. Depois,
A gente vem aqui, ó, o Centro-Oeste. Qual que é o impacto pela disponibilidade de água causado no Centro-Oeste? A gente tem aqui alta produção agrícola, né? Expansão agrícola aqui. Então, com a expansão agrícola, acaba com que se utiliza muito mais água. Depois vem aí o Sul e o Nordeste, que apresenta não problemas hídricos, pelo contrário, eles vão apresentar déficit, porque eles não têm disponível a água, né? Então, acaba que o grande problema, o impacto causado em sul e norte do país, no nordeste, aliás, do país, no sul e no nordeste, é o impacto de ter deficiência hídrica, não ter disponível essa água. Já na região sudeste, não é questão de disponibilidade de água. Pelo contrário, a gente tem a disponibilidade de água, porém, com o crescimento populacional, eles perderam o controle da qualidade dessa água. Um exemplo é São Paulo, né? A cidade ela tem um grande rio que passa do início ao fim por dentro da cidade, porém ele não pode ser utilizado para abastecimento, porque ele está com alto teor de poluição, que é o caso do rio Tietê, ok? Ainda falando aí a questão da distribuição de água, como que se dá o consumo dessa água no país, né? Grande parte dessa água ela é destinada à agricultura, né? Tendo aí uma porcentagem de 72%, seguida de consumo animal, depois consumo urbano, depois indústria e consumo rural. Quando a gente relaciona aí o conflito água e agricultura, gente, bem claro na nossa região. Quem nunca viajou aí nas rodovias e em época de irrigação dessas lavouras do Centro-Oeste, o que acontece? Ele tem grandes sistemas de irrigação, enorme de água para aquela espécie de cultura. Um exemplo. Quando a gente relaciona água e agricultura, a gente vê que tem um grande desperdício nesse sistema de irrigação aqui, né? Que é utilizado a dispersão. Por quê? Ele vai promover aquele tipo de cultura, ele poderia, em termos ambientais, trabalhar de outra forma, proporcionar, né, àquela espécie apenas o necessário, né? A sociedade em si, ela ainda acredita que é um bem infinito, né? Por causa que ela vê disponível abundantemente nos rios, né? Aqui a gente tem um local muito beneficiário nessa questão de cachoeiras, né? De corredeiras. O estado do Mato Grosso ele é bem quisto nessa questão, e tanto que se a gente parar para pensar, né, e verificar aí, a gente não tem uma preocupação a respeito desses recursos, né? Pelo contrário, é muito comum a gente ir em várias cachoeiras, encontrar lá latinhas, lixos, churrasco, resto de coisas. Por quê? As pessoas elas não estão tendo ainda essa questão a conscientização ambiental, né? De cuidar ainda desse bem. Quando a gente vem aí verificar o impacto da água em relação à indústria, a gente considera aí uma indústria siderúrgica, por exemplo. A gente utiliza aí 1 tonelada de aço, vai utilizar aí 300 toneladas de água. Isso aqui poderia ser amenizado se a gente mudasse a forma de utilização, né? Utilizando a partir daí o reuso da água, né? Coletando através de tanques, água da chuva, etc., e fazendo reutilização dessa água
proveniente para a indústria, certo? Quando eu vou relacionar aí o uso da água no mundo e levar em consideração, né, as maiores reservas de água doce nos cinco países que possuem, né, uma quantidade elevada de água doce disponível, a gente coloca em confronto como que a sociedade ela faz a utilização dessa água, né? Então aqui, ó, o Brasil, ele é um dos países em primeiro lugar com 13,22%. Mas como que o brasileiro individualmente ele faz uso dessa água? O que que acontece? Segundo pesquisas, né, a gente poderia sobreviver aí diariamente com 50 litros de água, fazendo aí, como se diz, todas as necessidades básicas possíveis, né, com 50 litros de água. Só que o brasileiro, ele vive com 187 litros, né? E se a gente for comparar o Brasil com outros países que também têm uma grande disponibilidade de água, o que que acontece? A gente chega a um fator bem preocupante. Por exemplo, no Canadá, uma pessoa, para suas necessidades básicas, ela chega a utilizar 600 litros de água, né? Seguida dos Estados Unidos, que vai usar 358 litros. Depois vem o Japão, com 342. Depois, vamos aí os europeus, que fazem a utilização de 200 litros. E depois, seguido, o Brasil. A sociedade que menos convive com quantidade de água disponível é o pessoal da África, né? Que eles conseguem aí utilizar apenas 20 litros. Por que que ele tem? Porque eles têm essa redução de consumo perante aos outros países? Porque lá eles já vivem a situação de não disponibilidade de água, né? A escassez da água. Então, podemos dizer que na população geral do planeta tem 1,1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água. Então, o que a gente pode fazer uma análise aí, né? Que, apesar de ser um recurso que se apresenta disponível, né? E disponível na sociedade, e se não houver a questão da conscientização das pessoas para utilizar a água, é um bem que vai, aos poucos, acabar, né? Diminuir. Então, por quê? De certa forma, toda a população está interferindo no ciclo da água. Por quê? A gente está interferindo na questão da utilização de recursos tecnológicos, aumento da poluição, de modo geral, interferindo no ciclo de purificação da água, né? Então, quando a gente fala assim, qual que é a preocupação global no momento na questão da disponibilidade de água, a gente coloca aí um dos temas que mais vem sendo discutidos na mídia, de modo geral, que é a temperatura do planeta, né? Com a alteração da temperatura do planeta, o que acontece? O planeta, de modo geral, ele vai se apresentar com déficit da questão do aquecimento global, né? O que vai lá na Antártica, elas começam a derreter e aumentar os níveis de água no mar, né? Alterando todo o ciclo hidrológico aí do planeta. Gente, eu tô com a tela travada. Opa.
Então, olha só, a minha apresentação ela foi bem breve, né? Eu trouxe aí alguns pontos que podem ser debatidos e discutidos. Eu estou aberta, né, a algumas discussões. Não sei se ficou bem claro, eu tentei ser sucinta o máximo possível. E aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês vão deixar para o final? Podemos continuar, então? Tranquilo, ótimo, tranquilo. Viu? Então, Miriam, obrigada. Fique aí, então, para a gente, no final, falar mais um pouquinho. Bom, gente, eu não fiz slides porque a minha parte vai ser mais uma conversa com vocês, né? Boa noite, eu acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a professora Isabela. E eu vou falar a parte biológica da água. A professora Miriam já falou algumas características que a água ela possui, que permitem a vida. E aí eu vou explicando isso aos poucos. A primeira coisa que eu perguntei lá no Instagram, quando eu fui dar spoiler do que era água, eu perguntei qual que era a característica que um planeta ele teria que ter para a gente pensar se lá já teve vida ou se pode ter vida. E teve várias pessoas que me responderam, tem que ter água. Então, exatamente. A vida da maneira que a gente conhece, da maneira que existe aqui no nosso planeta, ela não é possível sem ter água líquida, certo? Então, vamos falar um pouquinho de origem da vida. A vida, gente, no nosso planeta, segundo a teoria mais aceita, que é a teoria da evolução química ou molecular, do Oparin e do Aldani, o que ela fala? Que a vida, ela começou aqui no planeta Terra, depois que esse planeta ele começou a resfriar. Então, com o surgimento do planeta Terra, ele era muito quente, a água que tinha aqui, ela ainda era totalmente vapor d'água, e 600 milhões de anos depois que o planeta foi formado, começou a ter as condições ideais para a existência de vida. Então, qual que é essa condição? Essa condição é ter a água líquida na superfície do planeta. A nossa Terra primitiva, ela tinha gases na atmosfera, que era gás metano, que é o CH4, amônia, NH3, vapor d'água, H2O, e também hidrogênio, H2. E segundo essa teoria da evolução molecular, essas substâncias, elas acabaram indo para a água e com a temperatura, com a incidência de raios ultravioletas e descargas elétricas das tempestades, que era muito comum, essas moléculas elas acabaram se modificando, fazendo outros tipos de ligações químicas e formaram as moléculas orgânicas, provavelmente aminoácidos primeiramente. Essas moléculas orgânicas que estavam lá naquele mar primitivo, a gente chamava essa combinação dessas moléculas orgânicas com a água de sopa nutritiva. Então, existia uma sopa nutritiva naqueles oceanos que tinha, então, muitas moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas, elas começaram a se agrupar e ao redor dela começou a formar uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água, circundando essas moléculas, elas formavam estruturas que a gente chama de coacervados. E provavelmente foram esses coacervados que deram origem aos primeiros tipos de vida na Terra, que era um tipo de vida bem simples, com uma membrana plasmática e com um material genético que provavelmente era o RNA. Então, a vida, ela surgiu provavelmente dessa maneira, na água. Bom, o que a água ela faz no nosso organismo para ela ser tão importante? Porque todos os seres vivos, eles necessitam de água para as reações químicas do corpo deles. As reações químicas que acontecem, a gente chama de metabolismo. Então, não tem como ocorrer essas reações químicas sem a presença de água. No nosso organismo, essa água, ela vai participar de dois processos. Um processo que a gente chama de condensação e outro processo que a gente chama de hidrólise. Condensação é quando a gente tem moléculas que são menores, que a gente chama de monômero,
esses monômeros, eles vão precisar de energia para eles poderem se ligar. E quando eles se ligam para formar moléculas maiores, que a gente chama de polímero, eles liberam uma molécula de água para o ambiente. Então, por exemplo, se a gente junta 2 aminoácidos para formar uma proteína, a gente junta lá a parte da amina com ácido carboxílico dos 2 aminoácidos, quando eles se juntam para fazer uma ligação covalente, eles liberam uma molécula de água para o ambiente. Então, isso a gente chama de condensação. Gasta energia para produzir moléculas no nosso organismo. Então, a gente pode falar que a condensação, ela faz parte do anabolismo da nossa célula. E, ao contrário também, a água, ela vai participar. Ela participa das reações de hidrólise. O que seria isso? Seria a quebra dessas moléculas grandes que são os polímeros. Quando a gente tem, por exemplo, um carboidrato ou uma proteína, que são essas moléculas grandes, que são os polímeros, a água, ela vai, então, ser utilizada, os hidrogênios dela e o oxigênio, para se juntar com esses monômeros na hora que eles se separam. E quando a gente quebra os polímeros para formar os monômeros, libera energia para a célula. E quando a gente tem reações que liberam energia para a célula, a gente fala que isso faz parte do catabolismo da célula. Então, a água, ela é muito importante para as reações químicas que acontecem no nosso corpo. E quanto de água os organismos eles têm no corpo deles? Depende. Se a gente for falar, a gente vai ter que analisar a espécie. A gente vai ter que analisar a espécie, a gente vai ter que analisar a idade daquele organismo e também analisar o tecido, porque tudo isso vai variar. Então, por exemplo, se a gente tem um quinidário, uma água viva, 98% daquele animal vai ser feito de água. Mas se a gente falar de um humano adulto, ele vai ter um organismo formado por mais ou menos 64% de água, certo? Então, vai variar. A idade também vai fazer variar a quantidade de água que a gente tem dentro do nosso organismo. Então, quanto mais novo você está crescendo, você vai precisar fazer mais reações químicas, ou seja, você vai precisar construir mais coisas, vai precisar quebrar substâncias para você ter energia e ter matéria-prima para você poder crescer. Se você tem uma maior taxa metabólica, você precisa de mais água. É por isso, por exemplo, que um recém-nascido, ele tem mais água que um adulto. Recém-nascido, ele tem mais ou menos 71% de água no organismo dele. Já um humano adulto vai diminuindo. Então, 64 mais ou menos, mas é uma média. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com menos água ainda, porque o nosso metabolismo ele acaba diminuindo. E o tipo de tecido. Se é um tecido que ele vai fazer muitas reações químicas, que tem uma alta taxa metabólica. Então, por exemplo, a gente tem no nosso organismo o órgão que a gente mais utiliza, que é o nosso cérebro. Ele vai precisar de muito mais água. Então, ele tem mais ou menos 90%. Enquanto a gente está falando do músculo, o músculo ele vai ter 83%. Se a gente falar do osso, se for um osso que tem medula óssea, 40% de água. Se for um osso que não tem medula óssea, ele vai ter 25%. Então, menos água ainda, certo? Tudo bem até aqui? Tô falando muito rápido. Querem que repete alguma coisa? Tá tranquilo. Tranquilo? Bom, qual que é a função da água nos seres vivos? Além, então, do metabolismo que a gente acabou de falar. Manutenção da temperatura corporal. Então, a professora Miriam falou que a água ela tem um alto calor específico. O que isso quer dizer? Que ela demora muito mais para variar a temperatura do que se a gente estivesse falando de uma outra substância. Por exemplo, se a gente esquenta um metal, ele vai ficar quente na hora. Já a água, ela vai demorar, certo? Por isso que, por exemplo, se a gente colocar uma panela no fogo, se ela não tiver com água, ela vai ficar super quente, super rápido, mas se aquela panela tiver com água, ela vai demorar. Então, isso é muito importante para a vida dos organismos, porque imagina se a temperatura corporal do organismo variasse também conforme a temperatura, tão rápido igual a temperatura está aumentando, está diminuindo. Isso seria ruim para o nosso organismo. Então, ajuda na manutenção da temperatura corporal. O que mais?
A água, ela faz transporte de substâncias. Então, ela é o solvente universal, ela vai conseguir transportar, dissolver a maioria das substâncias. Dentro do nosso organismo, a gente tem nosso sistema circulatório, a gente tem o sistema linfático e também transporte de seiva nas plantas. E quando a gente está falando de transporte de seiva nas plantas, as plantas elas vão absorver a água através da raiz e elas vão perder a água através das folhas. E o que faz essa água subir se as plantas elas não têm uma bomba igual nós, animais, que a gente tem o coração, certo? São as características da água, coesão entre as moléculas de água, a adesão das moléculas com o tubo dos vasos condutores, que no caso seria o xilema que está transportando até o topo da árvore. Então, a água que vai sendo perdida lá na folhinha, ela acaba puxando as águas de baixo. Então, ela consegue ir numa árvore de até mais de 100 metros. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma sequoia. Excreção. Então, a gente vai liberar no ambiente as excretas nitrogenadas e os excessos de íon através da urina. Então, é importante a água para excreção. Proteção contra choques mecânicos. Se a gente for pensar no nosso sistema nervoso, que a gente já falou aqui no meio da quarentena, eu falei para vocês do líquor, que está lá no sistema nervoso central. Ele vai proteger o nosso sistema nervoso dos choques mecânicos. Transporta substâncias lá também. Lubrifica a articulação. E também, como é necessário para o metabolismo, a gente pode falar que também quebra a dormência de semente. Então, a sementinha, ela não vai conseguir fazer as reações químicas dela se não tiver água disponível. Por isso, inclusive, que a primeira coisa que sai de dentro da semente é a radícula que vai formar a raiz, porque vai precisar da água para as reações químicas dela. Só que o que acontece? A água, como ela é o solvente universal, ela polui muito fácil. E se a gente for pensar, inclusive a poluição atmosférica e a poluição do solo vão acabar chegando da água também. Então, quais são as principais causas da poluição da água? Esgoto inadequado. Tem vários locais que não tem saneamento básico, que o esgoto ele é liberado diretamente no rio. Lixo também. As pessoas elas acabam descartando várias coisas no rio, ou também esse lixo pode ser transportado na chuva e chegar até os nossos rios e depois ir para o mar, inclusive. Agrotóxico. Aqui no Mato Grosso, com certeza a gente tem esse grande problema de agrotóxico. Agrotóxico, gente, é veneno, certo? E é utilizado aqui no Mato Grosso em grande quantidade, assim como nos outros locais do país. Lembrando que o Brasil é o país que mais utiliza essas substâncias. Estão sendo liberados vários tipos de agrotóxicos que são proibidos em outros países. E eles vão prejudicar não só os seres vivos que estão na água, mas também nós humanos que acaba contaminando a gente. Então, em nós, o agrotóxico ele pode causar aborto, pode causar câncer, por exemplo. Fertilizantes, então aqui na agricultura, eles também vão colocar substâncias nutritivas que elas vão ser feitas na indústria artificialmente e sempre vão colocar mais na lavoura do que é necessário. Então, vai chover e também, assim como os agrotóxicos, essas substâncias elas vão acabar sendo transportadas para um rio. Tanto os fertilizantes quanto, por exemplo, o esgoto, eles podem causar uma coisa na água que a gente chama de eutrofização. O que eutrofização significa? Quando você tem uma grande quantidade de substâncias inorgânicas na água, como, por exemplo, compostos de nitrogênio, amônia, nitrato, fosfato, que vem tanto do esgoto, quanto vem também de fertilizantes, ou também de fezes de animais na agropecuária, criação de gado, de porco, que está perto de um rio, você tem uma grande quantidade dessas substâncias, elas vão ser absorvidas por micro-organismos que estão presentes na água. Então, por exemplo, o fitoplâncton, as cianobactérias e as algas, e eles, como eles vão ter a luminosidade disponível, eles vão se reproduzir numa taxa muito alta, certo? E daí vão vir todas aquelas etapas da eutrofização. Eles vão fazer um tapete
um tapete verde na água que impede que a luz ela entre nos outros locais do rio, nas regiões mais profundas. Esse fitoplâncton, grande parte dele acaba morrendo. O fitoplâncton de baixo também não vai conseguir fazer fotossíntese. Diminui a quantidade de oxigênor na água e vários organismos acabam morrendo. Bactérias que são aeróbicas, elas começam a decompor os organismos que estão lá e diminuem mais ainda a taxa de oxigênio da água, até que as bactérias anaeróbicas começam a decompor esses organismos. Então, a eutrofização, a gente vai falar dela daqui a pouquinho de novo. Ela é um problema muito sério relacionado a essa disponibilidade de resíduos que acabam indo para a água. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Sim? Tá tranquilo. Hoje vocês estão um pouco quietos. Bom, continuando. Vamos falar então da situação hídrica no Brasil. A Miriam já falou várias coisas a respeito do Brasil, que o Brasil ele tem 12% da água doce do mundo, que essa água ela não é distribuída igualmente em todas as regiões do Brasil. A gente tem uma grande quantidade, uma grande disponibilidade de água em locais que tem poucas pessoas, como por exemplo na região norte. Então lá a gente tem 5% da população brasileira, mas a gente tem quase 80% da água disponível no Brasil. Ela falou também dos problemas relacionados à água. Então, no norte, a gente vai ter expansão para geração de energia elétrica. Aqui no Mato Grosso, a gente tem a expansão das fronteiras agrícolas. Então, 70% de toda a água do país vai ser para irrigar essas plantações, né? No sul e no nordeste, a gente está tendo um déficit hídrico, a gente está tendo seca, já a gente vai falar por quê. E no Sudeste, a gente tem muita poluição dos nossos rios, certo? E assim como a Miriam falou, que esse problema da água, a temperatura global, gente, se ela subir 1,5 graus a mais do que está hoje, a gente vai ter até 2050, se vocês quiserem anotar esse dado para uma futura redação, vários períodos severos de seca que vão afetar muitas pessoas, 350 milhões de pessoas aproximadamente. Então, a temperatura aumenta, vai causar seca, vai aumentar o nível do oceano também, porque vai derreter mais ainda as nossas geleiras. E um problema relacionado a isso é a quantidade de refugiados do clima que a gente vai ter do mundo. Então, pessoas que vão ter que sair de áreas que são litorâneas, pessoas que vão ter que sair de locais que está faltando água por causa da seca. Então, vai aumentar mais ainda a questão dos refugiados, que a gente já tem esse tipo de refugiados, inclusive, certo? Quais são os problemas da causa dessa crise hídrica no país? Vamos falar mais a fundo. Primeira coisa, aqui no Cerrado, como em outros locais, a gente tem o uso inadequado do solo. A gente sabe que aqui no Cerrado, a gente tem várias nascentes de rios que vão para as outras regiões do país. Mas aqui no Cerrado, a gente está tendo uma grande quantidade de desmatamento para a expansão de fronteiras agrícolas. Se não tem vegetação para a água infiltrar, e depois ir para as nascentes e ir para os rios, a água ela vai acabar indo diretamente para o rio, do solo, ela vai acabar transportando também as primeiras camadas do solo, deixando esse solo infértil, vai levar a terra para o rio, assoreia o rio e a água vai embora. Ela não vai ficar mais na água subterrânea disponível para os rios. Então, vai diminuir a vazão do rio. Daqui, não só daqui, mas de outros locais também que está desmatado. Então, vai ter escassez de água, certo? A gente precisa da vegetação para garantir que a água infiltre no solo e que continue o ciclo da água normal que a gente tem. Isso, gente, não acontece só aqui. O desmatamento, ele vai causar muitos problemas hídricos em muitos locais do país. Por exemplo, se a gente for falar da Amazônia,
A Amazônia, ela é responsável por produzir uma grande quantidade de chuva que vem para cá, os rios voadores que vêm da Amazônia para cá. Mas por que tem tanta água vindo da Amazônia? Porque as plantas de lá, elas transpiram muito e liberam muito mais água do que a água evaporando dos rios, por exemplo, certo? Então, se a gente desmatar a Amazônia, vai faltar água em todo o país, inclusive aqui no Cerrado, que depende muito da chuva, inclusive também para produção de soja, produção de milho, produção de algodão. Então, vai acabar prejudicando muito, muito, muito o nosso país. As pessoas, elas pensam muito mais no agora, mas não pensam nos problemas futuros que pode causar, né? Bom, segundo a Agência Nacional de Água, 35 milhões de pessoas aqui no país não têm acesso à água potável, certo? Outro dado também, o sistema de abastecimento de água, quando está levando a água para as casas, ele perde 37% da água no percurso. A falta de tratamento adequado do esgoto também, ele vai comprometer mais de 110 quilômetros, 1.000 quilômetros dos rios, então vai poluir os rios, certo? Então, a gente tem muitos problemas relacionados à água aqui no país. Quais são as possíveis soluções? As possíveis soluções que a gente tem seria construção de reservatórios em locais que a gente sabe que são afetados pela seca. Lá no Nordeste, a gente tem uma grande quantidade de cisternas em regiões que são... A gente também tem que fazer esse abastecimento ser mais eficiente e reduzir essas perdas, porque é muito, é quase metade de toda a água que é tratada para ir para as casas, ela é perdida. A gente tem que preservar e restaurar as nossas florestas e também purificar os rios que já estão poluídos, né? Se a gente for pensar lá no rio Tietê, esse rio ele é limpo. A hora que chega perto lá da capital, já começa a ficar muito poluído, né? Legislação, Arthur, o problema não é falta de lei, gente, é fiscalização e a gente ter certeza que as multas e as consequências, elas vão ter resultado, né? Porque a gente tem várias empresas que somam aí milhões de multas e acabam nem pagando, como, por exemplo, a gente falou outro dia no caso da Vale, né? Que destruiu praticamente vários locais de Minas Gerais e até agora não pagou nem as multas por ter destruído o meio ambiente. Bom, antes de finalizar, gente, vou falar de duas situações que aconteceram aqui no Brasil esse ano e que é importante vocês saberem. Primeiro, é a seca que está tendo lá no Paraná. Vocês devem ter visto na TV que as cataratas de Iguaçu, por exemplo, elas estão com uma vazão muito pequena. Você consegue ver todas as rochas lá, está quase sem água. O que está acontecendo? Está tendo uma seca no Paraná desde o ano passado, desde junho, estender até setembro desse ano. O volume de água desde 2004, para vocês terem noção da magnitude assim, da seca que está atingindo o Paraná. Em algumas cidades, inclusive, já estão falando de fazer rodízio de abastecimento de água, para ter certeza que vai ter água disponível para todo mundo. Então, o desmatamento, gente, que está fazendo essa água não voltar para as reservas de água subterrânea e voltar para o rio, é um dos principais responsáveis por isso, certo? Uma outra coisa que vocês também devem ter visto na TV é lá no Rio de Janeiro, aquela água suja, fedida que estava saindo das torneiras das pessoas. O que acontece? Lá no Rio de Janeiro, eles têm um sistema de tratamento de água que chama Guandu, e ele é muito antigo, ele é de 1955. A população, ela foi aumentando e eles acabaram não investindo nesse tratamento de água e tem uma grande demanda para as pessoas. E o que aconteceu? Os rios que abastecem esse local de tratamento de água, eles estavam muito contaminados com o esgoto doméstico e também com lixo.
E o que eu acabei de falar para vocês, que quando a gente tem uma grande quantidade de esgoto na água, a gente vai fazer com que os micro-organismos eles se reproduzam numa taxa muito maior do que normalmente, é isso que aconteceu lá. Então, as bactérias e cianobactérias que estavam presentes na água, elas acabaram se multiplicando muito e elas produzem uma substância que a gente chama de geosmina, que é aquilo que dá o cheirinho de terra molhada. O que acontece? Como elas produziram muito dessa substância, essa água ela acabou ficando com um cheiro e com um sabor muito estranho. Não faz mal assim para o nosso organismo, mas é uma coisa que a gente não vai querer tomar, né? Então, mesmo passando pelo tratamento de água, mesmo passando pela filtração para tirar as bactérias, passando pelo carvão ativo, o gosto e o cheiro daquela água não sai. Então, você pode até tentar remediar, mas não tem como, vai ficar o cheiro e sabor. Então, o que as pessoas elas vão ter que fazer? Comprar água, né? Então, aumentar o gás que aquela família tem. Como a água mineral, ela também vai ter uma maior demanda, provavelmente aumentou o preço. E faltou água também para as pessoas, certo? E outra coisa, só para finalizar, aqui no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de aquíferos, que são grandes reservas subterrâneas de água, e a gente tem os 2 maiores aquíferos do mundo. A gente tem o aquífero Guarani, que ele está presente no centro-leste da América Latina, então ele está aqui em Mato Grosso, Goiás, Paraná e alguns outros países ao redor de nós. Só que o que está acontecendo? Esse aquífero Guarani, ele já está sendo, inclusive, poluído por causa, inclusive, de poços artesianos clandestinos. Então, a água é o solvente universal. Quando a gente tem um pouquinho de alguma coisa que pode se dissolver e espalhar, ela já acaba ficando poluída muito fácil. E a gente também tem o Altar do Chão, que é um outro aquífero que ele está nas regiões da Amazônia, do Pará e do Amapá. Esse aquífero ele não está contaminado e ele que vai abastecer várias cidades, como, por exemplo, São Luís, certo? Bom, acho que a gente já se estendeu muito. Hoje não caiu porque eu consegui ligar 3G e agora o meu Zoom também, ele não vai cair com 40 minutos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat, que eu não estava olhando para o computador. Desmatamento, gente, desencadeia muitos outros problemas além do ciclo da água, né? Perda de biodiversidade, perda do solo, deixa o solo infértil, entre outras coisas. Enquanto a gente não lembrar que a gente faz parte da natureza e parar essa exploração capitalista mesmo, né? Que não vai medir as consequências, as coisas elas só tendem a piorar. A gente fala de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável, ele na verdade é só uma maneira do capitalismo conseguir reservar um pouquinho de recurso para depois ele conseguir ganhar lucro ainda, né? Ter certeza que nada vai esgotar. Mas a gente tem que mudar muito o nosso estilo de vida ainda para a gente conseguir deixar para as próximas gerações alguma coisa. E por mais que, óbvio que nós, meros mortais, não somos donos das indústrias que tiram minerais da célula, da terra, que desmatam, nós somos os consumidores. Então, próxima vez que você for comprar alguma coisa, você tem que lembrar que aquela coisa você realmente precisa. Quanto será de água que aquela coisa ela precisou gastar para ser feita? Quanto de mineral ele teve que ser extraído, certo? Então, são todas as coisas que a gente vem falando ao longo das nossas lives, né? Então, acho que uma aula ela meio que complementa a outra. Quando a gente falou de lixo, né? A gente pôde falar bastante disso. As queimadas da Amazônia, gente. A Amazônia, ela é um local onde as queimadas elas não acontecem naturalmente. As queimadas que elas tiveram, elas foram queimadas criminosas. E a Amazônia também, o solo de lá, do bioma Amazonas, ele não é muito fértil, principalmente por causa da quantidade de chuva. Chove muito, então não ficam muitas minerais.
Por que que a gente tem aquelas grandes árvores enormes? Porque tudo que vai caindo das árvores acaba ficando na camada do solo, então fica restos de animais, restos de plantas. Aquela camada de solo, com essa grande quantidade de matéria orgânica que vai ser decomposta, ela forma uma coisa que a gente chama de serrapilheira. E lá tem muitos micro-organismos que vão sempre reciclar os nutrientes e deixar aquela camada fértil. As camadas, além de matarem, né, as árvores que não estão preparadas para a queimada, elas acabam matando os micro-organismos que estão lá. E a gente depende aqui no Cerrado muito da chuva que vem do Amazonas, né? Falei demais, gente. Podem perguntar mais, podem falar o que vocês viram na TV, o que vocês viram na escola também, porque eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para contar aí pra gente. Ó, a Paula tá falando que ela teve pós no início do ano e estava bem seca as cataratas. Tava mesmo, eu vi só pela TV. Eu sou do Paraná, mas aí. Bom, Miriam, quer falar mais alguma coisa? Relacionar com alguma coisa que eu falei? Não, é só fazendo fechamento aí a questão da conscientização, né? A gente tem pequenas atitudes da gente faz com que aumente ainda a esperança, né? De gerações futuras não ter tanto problema com os recursos hídricos. Então é isso. E aí eu tava falando no chat, né, que eu achei que eu tivesse sido muito rápida, não tão sido tão boa assim, porque eu sou crítica, gente. Eu sou meio crítica comigo nisso. Não é só você que é crítica com você, eu nem gosto de ver os meus vídeos. É normal a gente que é professor ter esse tipo de atitude. Primeiro porque é uma coisa muito nova pra gente, essa questão de aulas online, né? Então a gente não tem aquela interação de saber pelo rosto, pelo menos, se tá indo tudo certo ou tá meio bambeando, né? O pessoal fica tudo obscuro aí e a gente não sabe. Tem uma pessoa que quer participar da live, gente. Ó, meu nome é John. Ai, que linda. Aí é o terceiro cachorrinho da live. Eu fico cutucando minha mãe quando eu tô dando, ela tá dando aula, eu não deixo ela trabalhar, sabe? Ele fica me pedindo para vir pro colo. Às vezes eu dou aula com ele no colo e ninguém percebe porque ele tá no colo. O Arthur tá falando aqui das falhas na legislação. Gente, a gente tem que lembrar que os políticos, eles não estão lá por acaso. Eles estão lá porque pessoas que têm grande quantidade de dinheiro, que não estão falando de nós de novo, eles que acabaram colocando essas pessoas no poder. Então, eles vão legislar a benefício deles e das pessoas de interesse deles, né? Por isso que nas próximas eleições a gente tem que ver quem são os candidatos que vão defender as nossas causas. Por exemplo, a causa ambiental. Quem que vai proteger, né? Porque ainda mais agora nesse governo a gente consegue ver que o nosso meio ambiente está sendo devastado, né? Os políticos, eles são próprios donos de terra, ou eles são patrocinados por pessoas que são donos de mineradora, por fazendeiros, pelas grandes corporações, né? Então, eles vão legislar a favor deles, com certeza. Agora, por que foi liberada essa grande quantidade de agrotóxico aqui no país, sendo que em todos os outros países é proibido, né? Por causa também dessas grandes multinacionais que estão no país, com certeza. A produtividade é muito maior, você matar todos os bichos, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a Miriam, a Nanu, as pessoas que têm mais a minha idade, quando a gente era mais nova, a gente ia viajar. Obrigada por dizer que eu tenho a sua idade, eu amei você nesse momento. Uhum. Mas não sei se vocês repararam, quando a gente ia viajar antigamente de carro, tinha que parar no posto para lavar o vidro por causa da quantidade de insetos. Sim. Hoje em dia, você viaja, eu chego em Maringá de carro, não tem nada no meu vidro. Inclusive, estava gorduroso o vidro, né? De tanto inseto.
agora tá matando todos os insetos, até aqueles que não tem nada a ver, que não são pragas agrícolas, né? As abelhas, por exemplo, né? Não só eles, né? Muitos animais acabam morrendo. Por exemplo, o morcego. Aqui na chácara sempre teve maracujá, porque é uma flor polinizada por morcego. Então já faz uns 3 anos que não dá mais maracujá nem aqui, nem no vizinho. Em alguns outros locais também não, né? Então, onde que estão esses animais que não estão vindo aqui polinizar? A gente sempre tem que pensar nisso, né? Questão de desmatamento, questão dos venenos, né? Bom, gente, alguém mais tem alguma dúvida? Ou algum comentário? Não? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Miriam pela participação. Um monte de gente falou, professora Miriam, quero assistir. Ela é ótima. Até ex-alunos que nem estão fazendo cursinho nem mais, já está fazendo direito, estava assistindo, só porque era a professora Miriam, querida. Oh, meu Deus. Né? Tinha uns alunos meus de Cuiabá, umas pessoas de Cuiabá, só que aí eu falei para eles assim que em outro momento eu fazia com eles, porque eu não sabia a quantidade de pessoas que iam caber, né? Não sabia se estava muita cabe gente. Várias pessoas. Tinha umas pessoas que não eram nem com saudade. Tudo formado, tudo velho, com mestrado, doutorado. Inclusive, meu orientador queria assistir para entrar no debate, essas coisas, eles querendo tudo participar. Aí eu falei, gente, eu não sei como funciona, depois, outra vez, vocês participam. E outra coisa, gente, vale lembrar que aqui nós não somos muitas pessoas, só que todo mundo que está assistindo, com certeza está lá anotando no caderninho tudo que a gente está falando, está realmente participando da aula. Vale lembrar isso, gente, também nossos alunos, eles são maravilhosos. Obrigada, professora Nanu, também, né, que está aqui de novo. Toda semana. Amo, venho toda semana. E os alunos também estão participando. Hoje teve aluno até do primeiro ano. Os chaveirinhos do Cândido estão presentes aqui, firme e forte. Os baby. É nóis. Sei que vocês estão cansados já de aula online, então vocês na quinta-feira ficarem aqui com a gente é um privilégio para nós. E semana que vem eu já tenho o tema. Já vou dar spoiler para vocês. A minha convidada vai ser a historiadora, ela é mestre, a Thaís. A gente vai falar de sistema reprodutor, de doenças e da história dos métodos contraceptivos, certo? Então, ela vai falar essa parte da história, tá? E para quem não sabe quem é ela, foi ela que gravou aquele vídeo que eu postei no Instagram falando da importância da ciência, que ela não pôde participar daquela aula, mas ela gravou um vidinho curtinho pra gente assistir. Todo mundo elogiou ela, falou, nossa, essa menina fala muito bem. Então é ela que vai ser a nossa professora da próxima live. Lembrando que na Unemate cai muito sobre sistema reprodutor e sobre doenças. Então a galera que vai prestar a Unemate aí, não percam a próxima aula também. Tá bom? Obrigada aos alunos, de novo. A Melissa participou um pouquinho da aula, mas agora ela tá dormindo. Já que os cachorrinhos estão participando também, posso mostrar o meu? Pode. O Theo também participou? Ai, que linda. É um baby. É um baby. É fofinho. Vai ficar igual o John Marrom. Vai. Pequenininho. Vários cachorrinhos participando da live. Os cachorros nerds também. Olha, o John, toda aula que eu tô, os meninos podem até falar aí, que ele fica me cutucando, sabe? Às vezes ele ia continuar a aula, porque senão ele não deixa dar aula. Principalmente quando eu tô em casa, assim. E se eu tranco ele pro lado de lá, ele fica chorando, né? Ou latindo. Então é melhor deixar ele pro lado falar aqui. isso. Para vocês que são nossos alunos, sabem, nossos cachorros estão dormindo. A hora que a gente fala, bom dia, começou a aula, eles começam. Bem isso. A Melissa parece que tem um megafone na boca, então eu tenho que pegar ela no colo, senão não consegue, né? Professora, a Melissa é poodle? Ela parece poodle, mas ela vira lata. É porque eu tenho um poodle e ele também parece um megafone, não para de latir. Então eu acho que eu entendo. Ela late mais alto que os cachorros lá de fora. Ela late muito alto.
Vocês que estão assistindo minhas aulas, às vezes ela deve ter latido, porque se ela ouve um barulho lá fora, ela já começa a latir igual louca. Ela é o melhor cão de guarda aqui de casa. Uhum. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigada. Vamos encerrar por aqui. E eu vou tentar, eu acho que eu consegui gravar, porque eu deixei só o computador no Zoom, e se eu conseguir, eu subo ele pro YouTube para vocês compartilharem, tá bom? Beleza. Tá bom. Beleza. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Tchau. Beijos. Até semana que vem, no mesmo obrigada horário a vocês. e local. Valeu, Tá bom. beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.